O despertador tocou às 5h30 da manhã. Ricardo Almeida desligou o alarme com um movimento mecânico, já pensando na reunião das 8 horas com investidores chineses. Aos 48 anos, construíra um império no setor imobiliário que valia mais de 300 milhões de reais. Sua cobertura triplex no Jardim Europa, em São Paulo, tinha 800 metros quadrados de puro luxo. Mas nada disso o preparara para o que descobriria sobre a mulher que organizava sua casa há 4 anos. Helena Ferreira. Chegava pontualmente às 6h45 todas as manhãs. Tinha 39 anos, cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo discreto, uniforme sempre impecável e um olhar sereno que Ricardo jamais notara. Para ele, Helena era invisível. Mais uma funcionária entre tantas. Ela ganhava R$ 2.800 por mês, valor que Ricardo gastava em um único jantar de negócios. Lucas Almeida tinha 9 anos. Diagnosticado com autismo severo aos 4 anos, o menino vivia em silêncio, perdido em seu próprio universo. Ricardo, consumido pelos negócios e destruído pela perda da esposa em um acidente há 3 anos, mal conseguia estar na mesma sala que o filho. Lucas passava os dias trancado no quarto, cercado de brinquedos caros que nunca despertavam seu interesse, enquanto uma sucessão de babás especializadas falhava em estabelecer qualquer conexão com ele. Naquela quarta-feira de setembro, Ricardo saiu de casa às 7h, como sempre, dirigindo seu Porsche Cayenne de R$ 800 mil rumo ao escritório na Faria Lima. Reunião com chineses às 8 horas, apresentação de novo empreendimento às 10h30, almoço com o secretário municipal às 13h, mais alguns milhões nos cofres. A rotina perfeita, mas às 14h15 sua secretária ligou cancelando tudo. Um curto-circuito no sistema elétrico do prédio comercial evacuara todos os escritórios. Irritado por voltar para casa no meio da tarde, Ricardo dirigiu pelo trânsito paulistano, resmungando sobre incompetência e má sorte. Aos 48 anos, dedicara toda a existência a transformar os 5 milhões herdados do pai em um império de 300 milhões. Não tinha tempo para imprevistos. Ao entrar pela garagem às 15h20, Ricardo estranhou ouvir música vinda do interior da cobertura. Não era o tipo de som que tocava em sua residência. Intrigado e irritado por alguém estar mexendo em seu equipamento de som importado, caminhou pela entrada lateral que dava para a sala de estar. O que viu o paralisou completamente. No centro da sala, Helena dançava lentamente com Lucas nos braços. Era uma valsa suave e Helena se movia com graça impressionante, como uma bailarina profissional. Mas o que chocou Ricardo foi a expressão do filho. Lucas sorria. Pela primeira vez em meses, o menino realmente sorria. Seus olhos brilhavam de um jeito que Ricardo esquecera que existia. Helena segurava Lucas com delicadeza, guiando seus pequenos pés em movimentos circulares pelo piso de mármore. Ela cantarolava baixinho uma melodia diferente da música que tocava. Lucas tentava acompanhar o ritmo com suas mãozinhas. Era como se uma magia tivesse tomado conta daquele espaço que Ricardo sempre considerara frio e formal. Ricardo se escondeu atrás de uma coluna, observando aquela cena que desafiava tudo o que acreditava saber sobre sua casa, seu filho e sua funcionária. Por quase 20 minutos, assistiu Helena interagir com Lucas de uma forma que nenhuma das babás caríssimas que contratara jamais conseguira. O menino não estava apenas presente e atento, estava participativo, feliz, vivo. Quando a música terminou, Helena sentou-se no chão ao lado de Lucas e começou a conversar com ele em tom doce e paciente. Para total surpresa de Ricardo, Lucas respondeu, não com palavras claras, mas com sons, gestos e expressões que Helena parecia compreender perfeitamente. Era como se ela falasse a linguagem secreta do menino, uma linguagem que Ricardo, o próprio pai, nunca decifrara. Helena então levantou-se e caminhou até o piano Steinway, que decorava um canto da sala.
Ricardo comprara o instrumento por R$ 250 mil apenas por ostentação. Ninguém em casa sabia tocar. Mas Helena sentou-se diante do teclado e começou a executar uma peça clássica, com técnica que deixou Ricardo boquiaberto. Não era um acorde simples. Era Rachmaninoff, Concerto para Piano número 2, uma das peças mais difíceis do repertório clássico. Lucas aproximou-se do piano e apoiou suas pequenas mãos nas teclas graves, criando uma harmonia simples que se integrava perfeitamente à melodia de Helena. Os dois estavam em perfeita sintonia. Ricardo sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, sem saber se era pela beleza da cena ou pela dor de perceber o quanto havia se distanciado do próprio filho. Ricardo decidiu se revelar. Tossiu discretamente e caminhou em direção à sala, fingindo que acabara de chegar. Helena imediatamente se levantou do piano, o rosto corado de constrangimento. Lucas voltou ao estado habitual de isolamento, como se uma magia tivesse sido quebrada. Desculpe, Sr. Ricardo. Não sabia que o senhor voltaria mais cedo. Estava apenas tentando acalmar Lucas. Ele parecia inquieto e pensei que música pudesse ajudar. Ricardo olhou para ela com mistura de confusão e curiosidade. Durante 4 anos, Helena fora praticamente invisível. Ele sabia apenas seu nome completo pelos documentos de contrato. Sabia que fazia seu trabalho com eficiência exemplar. Mas agora percebia que não sabia absolutamente nada sobre quem realmente era Helena Ferreira. Onde você aprendeu a tocar piano assim? Helena baixou os olhos, como se a pergunta a machucasse. É uma longa história, Sr. Ricardo. Não gostaria de incomodá-lo com detalhes da minha vida pessoal. Eu tenho tempo e quero saber. Lucas nunca reagiu assim com ninguém. Em 3 anos de tratamento, terapeutas, especialistas, ninguém conseguiu o que você acabou de fazer em 20 minutos. Senhor Ricardo, preciso realmente terminar a organização da casa. A lavanderia ainda não foi dobrada e... A organização pode esperar. Quero uma explicação. Agora. A expressão de Helena mudou sutilmente. Por um momento, Ricardo viu algo em seus olhos que nunca notara antes. Não era submissão ou medo. Era dignidade ferida. Com todo respeito, Sr. Ricardo, não sou obrigada a compartilhar minha vida pessoal. Faço meu trabalho bem feito, cuido da casa com dedicação e sempre trato Lucas com o carinho que ele merece. Se isso não é suficiente, não é sobre ser suficiente. É sobre o fato de que meu filho, que mal consegue interagir com os médicos mais caros do país, estava aqui sorrindo e reagindo com você de uma forma que nunca vi. Você tocou uma peça de Rachmaninoff como uma concertista profissional. Isso não é normal para uma funcionária doméstica. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensar nas consequências. Helena enrijeceu, seu rosto assumindo uma expressão que Ricardo nunca vira. Não era mais a mulher submissa e silenciosa que organizava sua casa. Era alguém completamente diferente. Normal para uma funcionária doméstica. O senhor tem razão, Sr. Ricardo. Não é normal. Assim como não é normal um pai que não sabe que seu filho adora música clássica. Não é normal uma criança passar dias inteiros sozinha em um quarto enquanto o pai está ocupado demais construindo um império para perceber que ela existe. Não é normal. Como você ousa? Você é minha funcionária. Não tem direito de questionar como eu educo meu filho ou como conduzo minha vida. Lucas, assustado com os gritos, começou a se balançar para frente e para trás, sinal de estresse que Ricardo reconhecia. Imediatamente, Helena se ajoelhou ao lado do menino e começou a cantarolar baixinho a mesma melodia de antes. Lucas gradualmente se acalmou, seu corpo relaxando ao som da voz dela. Ricardo ficou observando, sua raiva misturada com estranha sensação de inadequação. Em sua própria casa, diante do próprio filho, sentia-se como um estranho. Helena parecia saber exatamente o que Lucas precisava. Peço desculpas. Não tinha o direito de falar assim. Sei qual é meu lugar nesta casa.
Por que você não me contou que Lucas reage bem à música? Contei. 4 vezes. Uma vez para a senhora Beatriz, sua antiga governanta. Uma vez para a babá Carla. Uma vez para a babá Patrícia. E uma vez diretamente para o senhor há 8 meses, quando o senhor passou pela cozinha enquanto eu dava almoço para Lucas. O senhor disse que não tinha tempo para conversar sobre métodos de entretenimento infantil e que eu deveria me concentrar na organização. Ricardo sentiu um peso estranho no estômago. Não se lembrava daquela conversa, mas não duvidava que tivesse acontecido. Quantas outras coisas importantes ignorara em sua pressa constante? E o piano? Desde quando você sabe tocar? Helena suspirou tristemente. Desde os 6 anos de idade, Sr. Ricardo. Mas essa também é uma longa história. Naquele momento, o celular de Ricardo tocou. Era sua secretária informando que os investidores chineses haviam remarcado a reunião para o dia seguinte e que vários outros compromissos foram reagendados por causa do problema elétrico no prédio. Ricardo desligou o telefone e olhou novamente para Helena, que voltara a interagir silenciosamente com Lucas. Pela primeira vez em sua vida adulta, Ricardo Almeida se viu diante de uma escolha que não envolvia dinheiro, poder ou negócios. Poderia simplesmente ignorar o que havia presenciado, voltar à sua rotina e continuar tratando Helena como uma funcionária invisível. Ou poderia fazer algo que não fazia há anos, parar e realmente prestar atenção em alguém. A longa história. Eu quero ouvir. Helena o olhou com surpresa. Senhor Ricardo, o senhor tem certeza? Realmente não quero incomodá-lo. Tenho certeza, e pode deixar Lucas ouvir. Se a música o acalma, deixe a música tocar. Foi então que Helena Ferreira começou a contar uma história que mudaria para sempre a forma como Ricardo via o mundo ao seu redor. E o que ela revelou nas horas seguintes seria tão chocante que Ricardo questionaria tudo o que acreditava saber sobre classe social, dignidade humana e o verdadeiro valor de uma pessoa. Helena começou sua história sentando-se no mesmo sofá onde Ricardo costumava revisar contratos milionários. Lucas aproximou-se dela naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e apoiou a cabeça em seu colo. Ricardo observou essa intimidade entre seu filho e sua funcionária com misto de espanto e uma pontada de algo que poderia ser inveja. Meu pai era maestro titular da Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro. Minha mãe era primeira violoncelista da mesma orquestra. Cresci ouvindo ensaios em casa, cercada de música clássica e instrumentos. Ricardo franziu a testa. A Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro era instituição respeitada internacionalmente. Maestros de orquestras desse nível não eram pessoas comuns. Eram artistas de prestígio com formação internacional e reconhecimento mundial. Comecei no piano aos 6 anos. Aos 9, já estava tocando Mozart. Aos 13, fui aceita no Conservatório Brasileiro de Música como aluna especial. Meus pais diziam que eu tinha um dom extraordinário. A história começava a tomar uma dimensão que Ricardo não havia antecipado. Conservatório Brasileiro de Música. Isso é formação de elite. Era. Aos 17 anos, recebi uma bolsa integral para estudar piano clássico no Conservatório Real de Bruxelas, na Bélgica, uma das instituições mais prestigiadas da Europa para a formação de pianistas profissionais. Ricardo sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Conservatório Real de Bruxelas. Ele conhecia essa instituição porque havia pesquisado sobre escolas especiais na Europa para Lucas. Era uma das melhores escolas de música do mundo. Bélgica, 6 anos em Bruxelas. Graduação em performance pianística com especialização em música de câmara e repertório solo. Estudei com professores que foram alunos diretos de grandes mestres. Toquei em salas de concerto que receberam os maiores pianistas da história. Lucas fez um som baixo e musical, como se estivesse reagindo à emoção na voz de Helena. Ela sorriu para ele e continuou acariciando seu cabelo.
Aos 23 anos, voltei ao Brasil com um diploma que abria portas para os melhores teatros e orquestras do país. Tinha propostas para tocar no Teatro Municipal do Rio, convites para gravação de álbuns, ofertas de contratos com gravadoras europeias. Ricardo estava começando a entender que havia julgado completamente errado a mulher que organizava sua casa há 4 anos. Mas também estava confuso. Se Helena tinha essa formação, o que estava fazendo trabalhando como funcionária doméstica? O que aconteceu? Helena ficou em silêncio por alguns momentos, seus dedos parando de acariciar o cabelo de Lucas. Quando voltou a falar, sua voz estava carregada de dor antiga. Meu pai teve um AVC aos 54 anos. Foi súbito e devastador. De um dia para o outro, o maestro que conduzia uma orquestra de 90 músicos não conseguia nem segurar uma xícara sozinho. A atmosfera da sala mudou. Ricardo viu que estava diante não apenas de uma revelação sobre a formação de Helena, mas de uma tragédia pessoal. Minha mãe entrou em depressão profunda. Ver o homem que ela amava, que era sua parceria musical e de vida, reduzido àquele estado, foi demais para ela. Parou de tocar, parou de comer direito, parou de viver. Lucas se mexeu no colo de Helena, como se sentisse a tristeza em sua voz. Ela imediatamente mudou o tom, tornando-o mais suave para não perturbá-lo. Eu tinha 24 anos e contratos assinados que me garantiam uma carreira internacional. Mas também tinha uma família destruída e pais que precisavam de cuidados integrais. Não havia outras opções. Cancelei todos os contratos, recusei todas as propostas e voltei para o Rio para cuidar deles. Ricardo começou a compreender a dimensão do sacrifício. Uma carreira internacional de pianista clássica era algo que pouquíssimas pessoas no mundo conseguiam alcançar. Helena abrira mão disso para cuidar da família. Durante 8 anos, cuidei dos meus pais. Meu pai precisava de fisioterapia, fonoaudiologia, remédios caríssimos. Minha mãe precisava de acompanhamento psiquiátrico e medicação controlada. O plano de saúde não cobria nem metade dos tratamentos. Vendi meu piano, vendi as partituras raras que havia colecionado, vendi tudo que tinha algum valor. Helena fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem particularmente dolorosas. Para pagar os tratamentos, comecei a trabalhar dando aulas particulares de piano para crianças de famílias ricas. Era irônico. Eu, que poderia estar tocando nos palcos mais prestigiados da Europa, estava ensinando escalas básicas para filhos de empresários que viam o piano como hobby elegante. Ricardo sentiu um desconforto estranho. Ele mesmo era exatamente o tipo de empresário que contratava aulas caras para Lucas apenas por status, sem realmente valorizar a arte ou o professor. Mas as aulas particulares não eram suficientes. Os custos médicos aumentavam a cada mês. Meu pai teve outras complicações. Minha mãe precisou ser internada 3 vezes por tentativas de suicídio. Comecei a trabalhar em 2, 3 empregos diferentes. Dava aulas de manhã, organizava escritórios à tarde, tocava piano em eventos à noite. A história estava se tornando um retrato devastador de como as circunstâncias da vida podem mudar completamente o destino de uma pessoa. Ricardo, que sempre acreditara que o sucesso era resultado apenas de competência e esforço, estava sendo confrontado com a realidade de que, às vezes, a vida simplesmente desmorona, independentemente do talento ou dedicação. Há 6 anos, minha mãe finalmente perdeu a batalha contra a depressão. Não conseguiu mais resistir vendo meu pai naquele estado e vendo como nossa família havia se desintegrado. Tomou uma dose excessiva de antidepressivos numa madrugada de novembro. Lucas fez um som suave e abraçou o braço de Helena, como se soubesse que ela precisava de consolo. Ricardo ficou em silêncio, não sabendo o que dizer diante de uma dor tão profunda. 8 meses depois, meu pai morreu de outra complicação do AVC. Acho que, de certa forma, ele morreu de coração partido. Não conseguiu viver sem ela. Helena respirou fundo antes de continuar.
Fiquei sozinha no mundo aos 32 anos, com dívidas hospitalares de mais de 150 mil reais. Sem casa, havia hipotecado para pagar os tratamentos. Sem perspectiva. Toda a minha formação musical parecia inútil diante da necessidade básica de sobreviver. Ricardo estava começando a entender por que uma pianista formada na Bélgica estava organizando sua casa. Mas a história ainda não havia terminado. Foi quando conheci Sofia. Pela primeira vez, desde que começou a contar sua história, um sorriso genuíno apareceu em seu rosto. Sofia, minha filha. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Helena tinha uma filha. Em 4 anos de trabalho em sua casa, ele nunca havia questionado se ela tinha família, filhos, sonhos. Nada. Para ele, ela era apenas uma funcionária. Sofia tem 13 anos agora. É a pessoa mais inteligente que conheço. Está no 8º ano da escola pública, mas tem notas que deixariam qualquer aluno de escola particular envergonhado. Sonha em ser neurocientista. Lucas ergueu a cabeça do colo de Helena e a olhou com atenção, como se entendesse que ela estava falando de algo importante. Quando descobri que estava grávida, havia acabado de perder meus pais e estava morando numa pensão barata no centro do Rio. O pai de Sofia era um músico que conheci durante um dos trabalhos noturnos. Quando soube da gravidez, desapareceu. Nunca mais o vi. Ricardo tentou imaginar Helena, uma mulher com formação superior internacional, grávida e sozinha numa pensão barata. A imagem o perturbava profundamente. Durante a gravidez, trabalhei até o último dia possível. Organizava casas de manhã, dava aulas particulares à tarde, tocava em festas à noite, juntava cada centavo para garantir que Sofia nascesse com assistência médica adequada. Helena olhou para Lucas com carinho antes de continuar. Quando Sofia nasceu, prometi a ela que não importava o que eu tivesse que fazer, ela teria as oportunidades que a vida tirou de mim. Que estudaria, que seria neurocientista se quisesse, que o mundo não a limitaria pelas circunstâncias do seu nascimento. Ricardo estava começando a ver Helena sob uma luz completamente diferente. Não era apenas uma funcionária doméstica. Era uma mãe lutando para dar um futuro melhor à filha, assim como ele queria dar o melhor futuro possível para Lucas. Há 4 anos, uma conhecida me falou sobre esta vaga na sua casa. Disse que o salário era bom, que o patrão viajava muito e que eu teria estabilidade. Era exatamente o que eu precisava. Um emprego fixo que me permitisse pagar a escola particular de Sofia e ainda sobrar um pouco para investir no futuro dela. Escola particular? Com salário de funcionária doméstica? Helena sorriu tristemente. Senhor Ricardo, dos 2.800 que ganho aqui, 1.200 vão para a mensalidade da escola de Sofia. 500 para o aluguel do nosso pequeno apartamento. 400 para a alimentação. 250 para transporte. O resto vai para material escolar, roupas e uma poupança para a faculdade dela. Ricardo fez os cálculos mentalmente e viu que Helena vivia com uma margem financeira mínima. Não sobrava praticamente nada para ela mesma. E você nunca mais tocou piano profissionalmente? Toco aqui. Quando termino a organização e Lucas está no quarto, às vezes toco por alguns minutos. É a única coisa que ainda me conecta com quem eu era antes. Ricardo olhou para seu piano de 250 mil reais e percebeu que, ironicamente, o instrumento encontrava sua verdadeira finalidade quando Helena o tocava. Para ele, era apenas decoração cara. Lucas sempre gostou quando você toca? Desde o primeiro dia. Na primeira semana que trabalhei aqui, ele apareceu na sala enquanto eu tocava. Ficou parado na porta, apenas ouvindo. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa. Em uma semana, ele já se sentava no chão ao lado do piano enquanto eu tocava. Ricardo sentiu uma pontada de ciúmes e culpa. Seu próprio filho havia desenvolvido uma rotina, uma conexão com sua funcionária, e ele nunca percebera. Foi Lucas quem me ensinou que música é uma linguagem universal.
Ele pode não falar muito, mas entende cada nota, cada emoção que transmito através do piano. Às vezes, quando toco peças tristes, ele vem e coloca a mão no meu braço como se quisesse me consolar. Lucas, como se entendesse que estavam falando dele, fez um som musical e tocou suavemente o braço de Helena. Ricardo ficou observando a interação natural entre os dois e se deu conta de que havia perdido anos de oportunidades de se conectar com seu filho. Por que nunca me contou sobre sua formação? Helena hesitou antes de responder. Senhor Ricardo, com todo respeito, em 4 anos o senhor nunca demonstrou interesse em saber quem eu era. Para o senhor, eu era uma funcionária eficiente que mantinha sua casa organizada. Minha formação não mudaria isso. A resposta de Helena foi como uma tapa na cara de Ricardo. Ela estava certa. Ele nunca havia demonstrado qualquer interesse na pessoa por trás do uniforme de trabalho. Além disso, experiência me ensinou que pessoas como o senhor não veem pessoas como eu como iguais, independentemente da nossa formação. Para vocês, se estamos organizando suas casas é porque esse é nosso lugar no mundo. Ricardo quis protestar, mas percebeu que Helena estava certa. Ele realmente a havia classificado automaticamente com base em sua função, não em quem ela era como pessoa. Foi nesse momento que o telefone da casa tocou. Era a secretária de Ricardo informando que os investidores chineses queriam uma videoconferência às 19h30 para discutir detalhes do contrato. Um negócio de 80 milhões de reais estava em jogo. Ricardo olhou para o relógio. Eram 17h45. Teria que se preparar para a reunião, revisar documentos, organizar a apresentação. Era exatamente o tipo de situação que normalmente o faria esquecer completamente de qualquer outra coisa. Mas desta vez foi diferente. Ele olhou para Helena, que estava cantando baixinho para Lucas, e percebeu que pela primeira vez em anos estava diante de algo mais importante que dinheiro. A reunião pode esperar. Desligou o telefone. Senhor, Ricardo, é importante para seus negócios. É. Mas isso aqui também é importante. Continue. E foi nesse momento que Helena Ferreira revelou o segredo mais chocante de todos. Algo que faria Ricardo questionar não apenas seus preconceitos, mas toda a sua compreensão sobre o que realmente importa na vida. Helena olhou profundamente nos olhos de Ricardo, como se estivesse avaliando se ele realmente estava preparado para o que estava prestes a revelar. Lucas continuava aninhado em seu colo, completamente relaxado, algo que Ricardo raramente via em seu filho. Senhor Ricardo, o que vou contar agora talvez mude sua percepção sobre tudo. Sobre mim, sobre Lucas, sobre o que realmente significa cuidar de uma criança especial. Ricardo sentiu uma ansiedade crescente. Algo no tom de Helena sugeria que a revelação seria ainda mais impactante do que tudo que ela já havia compartilhado. Há 3 anos, quando Lucas ainda era atendido pela doutora Márcia, neuropsicóloga que o senhor contratou, ela me chamou para uma conversa reservada. O senhor estava viajando para Dubai. Lembra? Ricardo lembrava vagamente da viagem. Havia uma negociação importante que durara 3 semanas. Sim. Lembro, a doutora Márcia estava preocupada com o desenvolvimento de Lucas. Disse que, apesar de todos os tratamentos caros, ele não estava progredindo como deveria, que parecia haver uma barreira emocional que nenhum dos métodos tradicionais conseguia quebrar. Ricardo franziu a testa. A doutora Márcia nunca havia mencionado isso para ele. Que tipo de barreira? Abandono afetivo. As palavras cortaram Ricardo como uma lâmina. Lucas não estava progredindo porque sentia que não tinha uma conexão emocional estável com a figura paterna. Ele precisava de mais do que terapeutas profissionais. Precisava de amor, atenção e presença constante. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Eu sempre contratei os melhores profissionais para Lucas. Sempre dei a ele o melhor tratamento que o dinheiro pode comprar.
mas nunca deu a ele sua presença. Helena respondeu sem agressividade, apenas com tristeza profunda na voz. A doutora Márcia me perguntou se eu tinha experiência com crianças especiais, se poderia ajudar Lucas de uma forma mais pessoal. Ricardo estava começando a entender que havia muito mais na relação entre Helena e seu filho do que ele imaginava. Foi quando contei para ela sobre Sofia. Ricardo percebeu que havia mais uma camada na história que ele não sabia. O que Sofia tem a ver com isso? Helena respirou fundo, como se a próxima revelação fosse a mais difícil de todas. Senhor Ricardo, Sofia também é autista. Ricardo sentiu como se o mundo tivesse parado. Como assim? Minha filha foi diagnosticada com autismo leve aos 5 anos. Durante 8 anos, tenho estudado, pesquisado, me especializado em técnicas de desenvolvimento para crianças no espectro autista. Não por formação acadêmica formal, mas por necessidade desesperada de ajudar minha própria filha. A revelação atingiu Ricardo como um tsunami. Helena não era apenas uma pianista formada que havia se tornado funcionária doméstica. Era também uma mãe que havia se tornado especialista em autismo por amor à filha. Por isso você entende Lucas de uma forma que ninguém mais consegue. Exato. Reconheço em Lucas os mesmos padrões que Sofia apresentava. A forma como ele responde à música, como busca conexões emocionais através de estímulos sensoriais, como se fecha quando se sente ameaçado ou incompreendido. Lucas fez um som suave e olhou para Ricardo, como se soubesse que estavam falando sobre ele. Pela primeira vez, Ricardo realmente olhou para os olhos do filho e tentou ver o que Helena via. A doutora Márcia me pediu para trabalhar informalmente com Lucas, para usar as técnicas que desenvolvi com Sofia. Mas me fez prometer que não contaria para o senhor, porque achava que o senhor não aceitaria que uma funcionária doméstica pudesse saber mais sobre o filho dele do que os profissionais que estava pagando. Ricardo sentiu uma mistura de raiva e vergonha. Raiva, porque sua própria neuropsicóloga havia conspirado com sua funcionária às suas costas. Vergonha porque reconhecia que ela provavelmente estava certa sobre sua reação. Durante 3 anos, tenho trabalhado com Lucas todos os dias. Não apenas como funcionária doméstica, mas como terapeuta informal, usando música, dança, jogos sensoriais, técnicas de comunicação alternativa, tudo que ajudou Sofia e que aprendi através de anos de tentativa e erro. Ricardo pensou em todas as pequenas melhorias em Lucas que ele atribuíra aos caríssimos tratamentos profissionais. Funcionou? Funcionou. Lucas desenvolveu habilidades de comunicação, começou a demonstrar mais afeição, tornou-se mais calmo e receptivo. Mas todo o progresso foi creditado aos terapeutas que o senhor estava pagando, não à funcionária doméstica que realmente estava fazendo o trabalho. Ricardo estava começando a perceber a enormidade da situação. Por 3 anos, a pessoa que realmente estava ajudando seu filho era aquela que ele considerava apenas uma funcionária invisível. Por que nunca me contou? Porque sei como pessoas como o senhor pensam. Se soubesse que uma funcionária doméstica estava brincando de terapeuta com seu filho, me demitiria imediatamente. Preferiria pagar milhares de reais por mês para profissionais certificados do que confiar que uma mulher pobre pudesse saber algo importante. Ricardo quis negar, mas sabia que Helena estava certa. Ele provavelmente teria reagido exatamente assim. Mas há 4 meses a situação mudou. Como assim? Helena olhou para Lucas com uma ternura que Ricardo nunca vira dirigida ao seu filho. Lucas começou a me chamar de mãe. Ricardo sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Ele o quê? Não abertamente. Não de uma forma que outras pessoas perceberiam. Mas em momentos privados, quando estamos sozinhos, ele às vezes sussurra "mamãe" quando quer minha atenção. Ou faz gestos que aprendi a reconhecer como o equivalente. Ricardo ficou em silêncio por vários minutos, processando essa informação devastadora.
Seu filho estava chamando outra mulher de mãe. E não qualquer mulher, mas sua funcionária doméstica. Senhor Ricardo, eu nunca incentivei isso. Sempre tentei redirecioná-lo, lembrá-lo de que você é o pai dele, que eu sou apenas Helena. Mas para Lucas eu represento a figura materna estável que ele perdeu há 3 anos. Ricardo pensou em sua falecida esposa, Amanda. Ela havia morrido quando Lucas tinha apenas 6 anos, numa idade em que ele mais precisava de estabilidade emocional. Ricardo, consumido pelo luto e pelos negócios, havia se distanciado ainda mais do filho, deixando que os profissionais cuidassem de suas necessidades emocionais. Você substituiu Amanda na vida dele? Eu preenchi um vazio. Mas nunca poderia substituir a mãe que ele perdeu, nem pretenderia substituir o pai que ele tem se esse pai se permitisse estar presente. A crítica era sutil, mas certeira. Ricardo estava sendo confrontado com a realidade de que havia abandonado emocionalmente seu filho, deixando que uma funcionária satisfizesse o vazio que ele deveria ter preenchido. Há 3 semanas aconteceu algo que me assustou muito. Ricardo a olhou com atenção. Lucas teve uma crise de ansiedade severa numa manhã em que cheguei atrasada ao trabalho. Sofia tinha tido uma crise autista durante a noite e eu tive que levá-la ao hospital. Cheguei aqui às 10h30 em vez das 6h45, como sempre. Helena fez uma pausa, como se a lembrança ainda a perturbasse. A babá da manhã me contou que Lucas passou 4 horas se balançando no canto do quarto, chorando e repetindo sons que ela não conseguiu decifrar. Quando cheguei e ele me viu, se jogou em meus braços e não me largou por 3 horas. Ricardo estava começando a entender que a dependência emocional de Lucas por Helena era muito mais profunda do que havia imaginado. Foi nesse dia que percebi que a situação havia se tornado insustentável. Lucas estava desenvolvendo uma dependência emocional por mim que não era saudável, considerando que sou apenas uma funcionária que pode ser demitida a qualquer momento. Você pensou em pedir demissão? Pensei. Mas também pensei em Sofia, na mensalidade da escola dela, no apartamento que consegui alugar, na estabilidade financeira que este emprego me dá. E pensei em Lucas, no que aconteceria com ele se eu simplesmente desaparecesse de sua vida. Ricardo estava sendo forçado a confrontar uma realidade complexa, onde não havia soluções simples. Foi então que tomei uma decisão que pode custar meu emprego. Decidir contar toda a verdade para o Senhor, mesmo sabendo que provavelmente significa minha demissão. Porque Lucas merece um pai presente. E o Senhor merece saber quem seu filho realmente é e do que ele precisa. Ricardo ficou em silêncio, absorvendo a coragem que havia sido necessária para Helena tomar essa decisão. Ela estava arriscando sua estabilidade financeira, o futuro da filha, tudo por honestidade. E tem mais uma coisa que o Senhor precisa saber. Ricardo a olhou, já se preparando para outro choque. Sofia quer conhecer Lucas. Como assim? Ela sabe que trabalho na casa de uma família com uma criança autista. Durante esses 3 anos, compartilhei com ela as técnicas que uso com Lucas, e ela tem sugerido novas abordagens baseadas em sua própria experiência. Sofia desenvolveu uma maturidade emocional incrível por causa de seu próprio autismo e tem uma intuição natural para ajudar outras crianças no espectro. Ricardo estava tentando processar a ideia de que uma criança de 13 anos pudesse ter insights valiosos sobre o tratamento de seu filho. Sofia disse que gostaria de ser uma amiga especial de Lucas, que eles poderiam se ajudar mutuamente. Ela nunca teve a oportunidade de conviver com outra criança autista e acha que poderia ser benéfico para ambos. A proposta era tão inusitada que Ricardo não sabia como reagir. Sua primeira reação foi de proteção. Não queria expor Lucas a estranhos, mas então lembrou que Helena não era uma estranha. Ela conhecia Lucas melhor do que ele próprio. Foi nesse momento que o telefone tocou novamente. Era a secretária, mais uma vez lembrando da videoconferência com os chineses. Ricardo olhou para o relógio e viu que já eram 19h15. A reunião seria em 15 minutos. Senhor Ricardo,
Sei que o senhor tem compromissos importantes. Não quero tomar mais seu tempo. Já disse tudo o que precisava dizer, mas Ricardo não se moveu. Pela primeira vez em sua vida adulta, uma reunião de negócios não era sua prioridade principal. Os chineses podem esperar, ou podem desistir do negócio. Não me importo. Helena o olhou com surpresa. Senhor Ricardo, é um contrato importante. É um contrato de 80 milhões de reais. Mas descobri hoje que existem coisas mais importantes que dinheiro. Era uma afirmação que o próprio Ricardo não acreditava que seria capaz de fazer. Durante 25 anos, dinheiro havia sido sua única medida de sucesso e importância. Quero conhecer Sofia. Helena ficou de boca aberta. Senhor Ricardo, sua filha. Quero conhecê-la. Se ela realmente pode ajudar Lucas, se vocês duas são especialistas em algo que eu claramente não entendo, então quero aprender. Helena ficou em silêncio por alguns momentos, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. O senhor tem certeza? Tenho certeza. Pela primeira vez, Ricardo se sentiu realmente certo de algo que não envolvia negócios. Mas primeiro quero saber uma coisa. O quê? Em toda a sua formação, em toda a sua experiência com autismo, em todos esses anos cuidando de Lucas e Sofia, qual é sua opinião honesta sobre minha capacidade como pai? Era uma pergunta de uma parte de Ricardo que ele não sabia que existia. Uma parte vulnerável, disposta a ouvir críticas dolorosas em nome do crescimento pessoal. Helena hesitou. Senhor Ricardo, não acho que seja meu lugar julgar. É seu lugar, sim. Você conhece meu filho melhor que eu. Você viu os danos que minha ausência causou. Quero a verdade, mesmo que doa. Helena olhou para Lucas, que estava brincando tranquilamente com seus próprios dedos, perdido em seu mundo interior. O senhor é um homem brilhante. Construiu um império. É respeitado no mundo dos negócios. Tem inteligência excepcional para estratégia e liderança. Ricardo esperou pelo, mas que sabia que viria. Mas como pai, o senhor tem medo do próprio filho. A declaração atingiu Ricardo como um soco no estômago. Medo. Medo de não saber como lidar com o autismo dele. Medo de falhar. Medo de não ser suficiente. Então o senhor terceiriza todo o cuidado emocional para profissionais, achando que o dinheiro pode resolver tudo. Ricardo sabia que ela estava certa, mas ouvir a verdade era devastador. Lucas não precisa de um pai perfeito, ele precisa de um pai presente. Precisa saber que é amado incondicionalmente, que tem valor além de suas limitações, que existe alguém no mundo que o conhece e o aceita exatamente como ele é. E se eu não sei como fazer isso, então aprenda. Do mesmo jeito que aprendeu a construir uma empresa de 300 milhões, com dedicação, paciência e amor. Lucas olhou para Ricardo naquele momento, como se tivesse percebido que estavam falando sobre ele. Seus olhos grandes e expressivos encontraram os do pai. E Ricardo viu neles não apenas a condição autista, mas uma alma pura e carinhosa que estava esperando por conexão. Como eu começo? Comece ficando. Amanhã de manhã, quando eu chegar, não saia para o escritório imediatamente. Fique para ver como Lucas acorda, como ele reage ao dia, do que ele gosta no café da manhã. Aprenda a rotina dele. A sugestão era simples, mas para Ricardo representava uma mudança radical de prioridades. E depois, participe da rotina. Ajude no café da manhã. Sente-se ao lado dele enquanto ele come. Deixe que ele se acostume com sua presença constante. Autismo é sobre previsibilidade e segurança. Lucas precisa saber que pode contar com você. Ricardo concordou, absorvendo cada conselho. E a música? Como uso isso para me conectar com ele? Helena sorriu. Lucas ama quando toco Debussy, especialmente Clair de Lune. Se o senhor se sentar ao lado do piano amanhã enquanto eu toco, ele pode começar a associar sua presença com momentos felizes. Você continuaria tocando para ele,
Mesmo depois de tudo que conversamos hoje, Sr. Ricardo, eu nunca parei de ser pianista. Apenas mudei as situações em que toco. Se posso usar minha música para ajudar Lucas, é o que há de mais gratificante no meu dia. Ricardo olhou para seu piano de R$ 250 mil e percebeu que finalmente entendia seu verdadeiro valor. E Sofia, quando posso conhecê-la? Ela poderia vir no domingo. Helena hesitou. Se o senhor realmente tem certeza. Tenho certeza. Mas quero fazer isso direito. Quero que ela se sinta bem-vinda, não como uma visitante numa casa rica onde ela não pertence. Helena o olhou com surpresa. Senhor Ricardo, quanto Sofia sabe sobre esta casa, sobre minha situação financeira? Ela sabe que trabalho numa casa grande para uma família rica, mas sempre ensinei a ela que riqueza financeira não determina o valor de uma pessoa. Ricardo assentiu. Perfeito. Mas quero que quando ela vier aqui, sinta que é uma convidada especial, não a filha da empregada. As palavras saíram de Ricardo com uma naturalidade que o surpreendeu. Ele estava genuinamente preocupado com os sentimentos de uma criança de 13 anos que nunca havia conhecido. Há uma coisa que preciso perguntar. Todo esse tempo que você trabalhou aqui, cuidando do Lucas, usando sua formação e experiência, você se sentiu explorada? Helena ponderou a pergunta cuidadosamente. Explorada é uma palavra forte, Sr. Ricardo. Sempre soube que estava fazendo mais do que o trabalho pelo qual era paga. Mas também sabia que estava ajudando uma criança que precisava e isso me dava propósito. Mas você merece ser reconhecida e compensada adequadamente. Talvez, mas a vida nem sempre é justa. Às vezes fazemos o que é certo simplesmente porque é certo, não porque seremos recompensados. Ricardo ficou impressionado com a sabedoria e dignidade de Helena diante de situações injustas. E se eu quisesse mudar isso? E se quisesse reconhecer seriamente seu trabalho com Lucas? Helena o olhou com curiosidade. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que talvez seja a hora de você parar de ser uma funcionária doméstica que informalmente ajuda uma criança autista e começar a ser oficialmente o que sempre foi, uma especialista em desenvolvimento infantil. Helena ficou em silêncio, não compreendendo totalmente onde Ricardo queria chegar. Estou oferecendo um novo contrato. Não como funcionária doméstica, mas como cuidadora especializada e terapeuta de desenvolvimento de Lucas, com salário compatível com sua formação e experiência. Helena arregalou os olhos. Senhor Ricardo, eu não tenho certificação formal em terapia, mas tem resultados, tem experiência prática, tem a confiança de Lucas e tem conhecimento que os profissionais certificados não conseguiram igualar. Para mim, isso vale mais que qualquer diploma. A proposta foi tão inesperada que Helena ficou sem palavras. Qual seria o salário? R$ 9.500 por mês para começar, com revisão anual baseada no progresso de Lucas. Mais benefícios médicos para você e Sofia. Helena começou a chorar. Não um choro de tristeza, mas de alívio e incredulidade. R$ 9.500 era mais do que ela sonhava ganhar desde que perdeu sua carreira musical. Por quê? Por que você está fazendo isso? Porque hoje aprendi que valor real não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com impacto, com cuidado, com dedicação. Você impactou a vida do meu filho de uma forma que 300 milhões não conseguiram. Isso merece reconhecimento. Lucas, percebendo que Helena estava emocionada, aproximou-se e tocou suavemente seu rosto, fazendo um som consolador. A conexão entre eles era tão natural e profunda que Ricardo sentiu uma pontada de emoção. Há uma condição. Helena o olhou com apreensão. Você tem que me ensinar tudo o que sabe sobre Lucas. Quero ser parte ativa no desenvolvimento dele, não apenas o pai que paga as contas. Helena sorriu através das lágrimas. Seria uma honra, Sr. Ricardo. E outra coisa, Sofia precisa de uma escola melhor. Com 9.500 você pode pagar uma das melhores escolas particulares de São Paulo.
Quero que ela tenha todas as oportunidades que sua inteligência merece. Helena estava chorando mais intensamente agora. Senhor Ricardo, não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Precisa continuar fazendo o que já estava fazendo, cuidando do meu filho melhor do que eu sabia cuidar. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Lucas caminhou até Ricardo, olhou nos olhos dele com mais foco do que jamais havia demonstrado e estendeu sua pequena mão. Ricardo, emocionado, pegou a mão do filho. Lucas então fez um som suave que soava quase como papai. Ele disse, papai? Disse. Helena confirmou, sorrindo. Acho que ele finalmente sente que tem um pai presente. Ricardo abraçou Lucas pela primeira vez em meses. O menino não se enrijeceu como costumava fazer. Em vez disso, relaxou nos braços do pai, como se fosse o lugar mais seguro do mundo. Helena, tem mais uma coisa que quero propor. O quê? Quero que você volte a tocar piano profissionalmente. Helena o olhou com confusão. Como assim? Tenho contatos no mundo cultural de São Paulo. Conheço o diretor do Teatro Municipal. Tenho amigos que organizam eventos de música clássica. Posso abrir portas que foram fechadas para você por causa das circunstâncias da vida. A proposta era tão inesperada que Helena ficou sem fala. Não estou dizendo para abandonar Lucas. Estou dizendo que você pode ter os dois. Pode ser cuidadora especializada dele durante o dia e voltar aos palcos à noite. Sofia é madura o suficiente para entender, e eu posso garantir que você tenha toda a flexibilidade necessária. Senhor Ricardo, faz 15 anos que não toco profissionalmente, mas seus dedos ainda lembram, e seu coração nunca esqueceu. Vi isso hoje quando você tocou Rachmaninoff. Não era apenas técnica perfeita. Era arte pura. Helena olhou para o piano como se o visse pela primeira vez. Pense nisso. Não precisa decidir agora. Mas quero que saiba que existe uma oportunidade, se você quiser. Lucas fez um som e indicou o piano. Era como se ele estivesse incentivando Helena a tocar. Acho que alguém aqui quer ouvir música. Ricardo sorriu para o filho. Helena caminhou até o piano, ainda processando tudo o que havia acontecido na última hora. Sentou-se diante das teclas e começou a tocar Clair de Lune de Debussy. Lucas imediatamente se aproximou e se sentou no chão ao lado do piano, como sempre fazia. Mas desta vez, Ricardo se juntou a ele. Pai e filho sentaram-se lado a lado no piso de mármore da sala luxuosa, ouvindo Helena transformar a casa em um lugar de beleza e emoção. Ricardo olhou para Lucas e percebeu que pela primeira vez estava realmente vendo seu filho, não como um problema a ser resolvido ou uma responsabilidade a ser terceirizada, mas como uma pessoa única e valiosa que merecia amor incondicional. Quando a música terminou, Lucas olhou para Ricardo e sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de afeto e confiança. Papai, Lucas disse claramente, surpreendendo a todos. Eduardo sentiu lágrimas rolarem pelo seu rosto. Sim, filho. Papai está aqui e não vai mais embora. Helena observou a cena do piano, seu coração cheio de uma alegria que não sentira há anos. Não apenas pela transformação que estava presenciando entre pai e filho, mas pela esperança renovada em sua própria vida. Senhor Ricardo, há uma última coisa que preciso contar. Ricardo a olhou, já se preparando mentalmente para qualquer nova revelação. Sofia escreveu uma carta para Lucas. Há um mês, quando contei que talvez pudessem se conhecer. Posso ler? Ricardo ficou curioso. Helena tirou um papel dobrado do bolso do uniforme. Querido Lucas, meu nome é Sofia e sou filha de Helena que cuida de você. Minha mãe me conta que você gosta de música e que é muito inteligente e especial. Eu também sou especial de um jeito parecido com você. Às vezes, o mundo parece difícil de entender e às vezes as pessoas não sabem como falar conosco. Mas eu acho que crianças especiais como nós têm uma linguagem secreta que só nós entendemos.
Gostaria muito de ser sua amiga e talvez possamos ensinar um ao outro coisas novas. Minha mãe diz que você tem um pai muito importante e que vocês moram em uma casa grande. Eu moro numa casa pequena, mas ela é cheia de amor. Talvez possamos compartilhar o que temos de melhor. Com carinho, Sofia. Ricardo ficou emocionado com a maturidade e sensibilidade da carta de uma criança de 13 anos. Ela realmente escreveu isso sozinha? Cada palavra. Sofia tem uma sabedoria emocional que me impressiona todos os dias. Quero responder à carta dela, Ricardo disse impulsivamente. Helena o olhou com surpresa. Senhor Ricardo, quero escrever uma carta para Sofia, me apresentando e agradecendo por tudo que vocês fizeram por Lucas e convidando-a oficialmente para vir aqui no domingo. Ricardo foi até seu escritório e pegou papel e caneta. Escreveu: Querida Sofia, meu nome é Ricardo e sou pai do Lucas. Hoje sua mãe me contou sobre você e sobre como vocês duas têm cuidado do meu filho com tanto carinho. Quero pedir desculpas por ter demorado tanto para perceber o quanto vocês são importantes na vida do Lucas. Também quero agradecer por sua generosidade em querer ser amiga dele. Lucas é muito sortudo por ter pessoas tão especiais cuidando dele. Gostaria muito de conhecer você e espero que possamos nos tornar uma família ampliada, onde todos cuidam de todos. Você e sua mãe sempre terão um lugar especial em nossa casa e em nosso coração. Com admiração e agradecimento, Ricardo Almeida. Quando terminou de escrever, Ricardo percebeu que havia mudado fundamentalmente. Não era mais apenas um empresário frio e calculista. Era um pai, um ser humano capaz de gratidão e amor. Domingo, às 14 horas? Perfeito. Helena respondeu sorrindo. Lucas, que havia escutado a conversa, fez sons animados e começou a bater palmas. Era como se ele soubesse que algo maravilhoso estava prestes a acontecer. Uma última pergunta. O que você acha que Lucas mais precisa agora? Helena olhou para o menino que estava brincando feliz no chão da sala. Acho que ele precisa saber que pertence a algum lugar, que tem uma família que o ama, que tem um futuro brilhante pela frente e que suas diferenças são dons, não limitações. Ricardo olhou para Lucas e viu pela primeira vez não uma criança problemática que precisava ser consertada, mas um menino único e maravilhoso que precisava ser amado e compreendido. Então é isso que ele terá, uma família que o ama incondicionalmente. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo ele próprio. Helena, cancele todos os meus compromissos da próxima semana. Senhor Ricardo, vou passar uma semana inteira aprendendo a ser pai. Quero que você me ensine tudo sobre Lucas. Quero aprender sua rotina, seus gostos, suas necessidades. Quero saber como conversar com ele, como brincar com ele, como fazer parte da vida dele. Helena ficou boquiaberta. Uma semana inteira? Uma semana inteira. Os negócios podem esperar. Lucas esperou tempo demais por um pai presente. Lucas, como se entendesse a conversa, caminhou até Ricardo e subiu em seu colo. Pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu o peso perfeito de seu filho em seus braços e percebeu que não havia nada no mundo mais importante que aquele momento. Papai fica, Lucas disse claramente, surpreendendo a todos. Sim, filho, papai fica. Helena observou a cena com lágrimas de felicidade. Depois de anos sacrificando seus próprios sonhos para cuidar de outros, finalmente via a possibilidade de um futuro onde todos poderiam ser felizes. Senhor Ricardo, posso fazer uma última pergunta? Claro. O que mudou? O que fez o senhor ver tudo de forma diferente hoje? Ricardo pensou por um momento, olhando para Lucas em seus braços, para o piano que finalmente tinha propósito, para a mulher extraordinária que estivera invisível em sua casa por 4 anos. Percebi que estava construindo um império vazio. Tinha tudo que o dinheiro pode comprar, mas estava perdendo tudo o que realmente importa. Hoje você me mostrou que riqueza verdadeira não é o que você possui, mas o amor que você dá e recebe.
Lucas riu, um som puro e alegre que encheu a casa de uma felicidade que Ricardo não sabia que era possível. E percebi que durante 4 anos tive 2 pessoas extraordinárias em minha casa, você e Lucas. E estava cego demais para ver. Hoje decidi abrir os olhos. Helena sorriu, finalmente acreditando que a transformação de Ricardo era genuína. Então amanhã começamos uma nova fase. Amanhã começamos uma nova vida. Uma vida onde Lucas tem um pai presente, onde você é reconhecida pelo que realmente é, onde Sofia tem todas as oportunidades que merece e onde esta casa finalmente se torna um lar. Lucas olhou para Ricardo e disse claramente: casa. Isso mesmo, filho. Nossa casa, nossa família. E naquele momento, na sala da cobertura no Jardim Europa, 3 vidas foram completamente transformadas pelo poder do amor, compreensão e segundas chances. Ricardo Almeida havia descoberto que ser realmente rico não tinha nada a ver com dinheiro. Helena Ferreira havia recuperado não apenas sua dignidade profissional, mas a esperança em seus sonhos. E Lucas finalmente encontrou o que mais precisava: um pai presente e uma família que o amava exatamente como ele era. Meses depois, Helena estava tocando novamente no Teatro Municipal de São Paulo, desta vez com Ricardo e Lucas na primeira fila, aplaudindo com orgulho. Sofia havia se tornado não apenas a melhor amiga de Lucas, mas uma irmã adotiva em todos os sentidos. E Ricardo havia descoberto que a melhor decisão de negócios que já havia tomado não tinha nada a ver com contratos ou investimentos. Tinha a ver com investir em amor. A história de Ricardo, Helena e Lucas tornou-se uma lição poderosa de que, às vezes, as pessoas mais importantes em nossas vidas estão bem na nossa frente, esperando apenas que abramos os olhos e o coração para vê-las. E que o verdadeiro sucesso não se mede em milhões, mas em momentos de conexão genuína, em sorrisos sinceros e na capacidade de transformar uma casa em um lar cheio de amor. Porque no final, a riqueza mais valiosa do mundo não pode ser comprada. Ela só pode ser cultivada dia após dia, com presença, dedicação e muito amor. E sempre é possível recomeçar. O amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. No domingo seguinte, às 14 horas em ponto, a campainha da cobertura tocou. Ricardo sentiu uma ansiedade que não experimentava há anos. Não era nervosismo de reuniões de negócios. Era algo diferente. Era o desejo genuíno de causar uma boa impressão em uma criança de 13 anos. Lucas estava ao seu lado, visivelmente animado. Nos últimos 3 dias, desde a conversa reveladora com Helena, pai e filho haviam passado mais tempo juntos do que nos últimos 3 anos somados. Ricardo havia cancelado todas as reuniões, ignorado todos os e-mails urgentes e dedicado cada minuto a aprender sobre o filho. Helena havia sido uma professora paciente. Ensinara Ricardo sobre os gatilhos sensoriais de Lucas, sobre como a música o acalmava, sobre como ele se comunicava através de gestos e sons quando se sentia seguro. Ricardo descobrira que Lucas adorava o toque suave nas costas, que detestava luzes muito brilhantes, que tinha uma memória fotográfica incrível e que podia reconhecer qualquer peça musical depois de ouvi-la apenas uma vez. Quando Ricardo abriu a porta, viu Helena acompanhada de uma menina alta e magra, com olhos inteligentes e um sorriso tímido. Sofia usava um vestido simples, mas limpo. Cabelos castanhos presos em tranças. Carregava uma mochila rosa desbotada e segurava firmemente a mão da mãe. "Boa tarde, Sr. Ricardo. Esta é Sofia", Helena disse com um orgulho evidente na voz. "Oi, Sr. Almeida. É uma honra conhecê-lo." Sofia estendeu a mão com uma formalidade surpreendente para uma criança de 13 anos. Ricardo apertou sua mão gentilmente. "A honra é toda minha, Sofia. E, por favor, pode me chamar apenas de Ricardo. Você é uma convidada especial aqui, não uma visitante formal." Sofia sorriu, visivelmente relaxando. "Obrigada, Sr. Ricardo." Ela se corrigiu rapidamente.
Lucas estava observando Sofia com curiosidade intensa. Não era o olhar vago que geralmente direcionava para estranhos. Era a atenção genuína. Sofia percebeu e se agachou para ficar na altura dos olhos dele. Oi, Lucas. Sou a Sofia. Sua amiga Helena é minha mãe. Ela me contou que você gosta muito de música. Eu também gosto. Lucas fez um som suave e deu um pequeno passo em direção a Sofia. Posso mostrar algo para você? Sofia perguntou, abrindo sua mochila. Tirou de dentro um pequeno teclado eletrônico portátil, do tipo que custava no máximo R$ 100. Para Ricardo, acostumado com o Steinway de 250 mil, o instrumento parecia um brinquedo, mas Sofia o segurava como se fosse um tesouro. Minha mãe não pode ter um piano em casa porque nosso apartamento é pequeno. Então ela me deu isso. Não é tão bom quanto um piano de verdade, mas eu posso tocar minhas músicas favoritas. Sofia ligou o teclado e começou a tocar. Era uma melodia simples, mas executada com técnica surpreendente. Ricardo reconheceu a peça. Era uma versão simplificada de Für Elise de Beethoven. Lucas ficou completamente imóvel, hipnotizado pela música. Quando Sofia terminou, ele bateu palmas, um gesto que raramente fazia. Você gostou? Sofia perguntou sorrindo. Lucas assentiu vigorosamente e pegou a mão de Sofia, puxando-a em direção à sala onde estava o piano Steinway. Acho que ele quer te mostrar algo. Helena disse com lágrimas nos olhos. Os quatro seguiram para a sala. Lucas levou Sofia diretamente ao piano e indicou o banco. Sofia olhou para o instrumento com reverência absoluta. Nossa, é um Steinway de cauda. Eu nunca toquei em um piano assim. Você toca piano? Ricardo perguntou, embora já soubesse a resposta. Mamãe me ensina desde que eu tinha 5 anos. Mas só pratico no teclado que você viu. Nunca tive chance de tocar num piano de verdade. Hoje você tem, Ricardo disse gentilmente. Pode tocar à vontade. Este piano precisa de alguém que realmente aprecie música. Sofia olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. A menina sentou-se ao piano com cuidado, como se estivesse tocando algo sagrado. Posicionou os dedos sobre as teclas e começou a tocar. O que saiu daquele piano foi mágico. Sofia tocou a mesma peça que havia tocado no teclado portátil, mas desta vez com a riqueza sonora de um instrumento profissional. Suas mãos se moviam com confiança sobre as teclas. Era evidente que Helena havia transmitido não apenas técnica, mas paixão pela música. Lucas aproximou-se do piano e, como fazia com Helena, apoiou suas pequenas mãos nas teclas graves. Sofia olhou para ele e sorriu, ajustando sua melodia para harmonizar com os sons que Lucas produzia. Os dois criaram um dueto improvisado que encheu a sala de beleza. Ricardo observou a cena com emoção crescente. Ali estavam duas crianças que o mundo frequentemente subestimava. Uma por ser pobre, outra por ser autista. Mas juntas criavam algo extraordinário. Quando a música terminou, Lucas abraçou Sofia. Foi um abraço espontâneo, sem a rigidez que geralmente demonstrava com estranhos. Sofia o abraçou de volta com naturalidade. Você toca muito bem, Lucas. Podemos tocar juntos de novo? Lucas assentiu entusiasticamente. Helena estava chorando abertamente agora. Ricardo percebeu que não eram lágrimas de tristeza, mas de alegria pura. Sua filha estava sendo tratada com dignidade e respeito. Estava tocando em um piano magnífico. Estava sendo vista pelo que realmente era, uma criança talentosa e especial. Sofia, você e sua mãe gostariam de almoçar conosco? Ricardo perguntou. Preparei uma refeição especial. Na verdade, Ricardo não havia preparado nada. Havia contratado um chefe particular para preparar um banquete, mas quando todos se sentaram à mesa, ele percebeu seu erro. A quantidade excessiva de comida, a apresentação elaborada, tudo estava criando um desconforto visível em Helena e Sofia. Elas claramente não estavam acostumadas com aquele tipo de ostentação. Ricardo percebeu que estava, mais uma vez,
deixando o dinheiro falar mais alto que a conexão humana. Precisava mudar isso. Sabe de uma coisa? Acho que exagerei no almoço. Que tal se pedirmos uma pizza? Lucas adora pizza. A sugestão foi tão inesperada que todos riram. A tensão na sala evaporou imediatamente. Eu adoro pizza, Sofia exclamou, especialmente marguerita. Lucas bateu palmas e fez sons animados. Era claro que ele também aprovava a ideia. Então está decidido. Pizza para todos. Ricardo ligou para a pizzaria preferida de Lucas e fez o pedido. Enquanto esperavam, os 4 se sentaram na sala. Não na sala de estar formal, mas na sala de estar íntima que Ricardo raramente usava. Sofia, sua mãe me contou que você quer ser neurocientista. Ricardo disse. Por quê? Sofia pensou por um momento antes de responder. Porque quero entender como o cérebro funciona, especialmente cérebros como o meu e o do Lucas. As pessoas acham que somos diferentes e somos mesmo, mas diferente não significa inferior. Quero estudar o autismo e ajudar outras crianças como nós. Ricardo ficou impressionado com a maturidade e clareza de propósito da menina. Você já pensou em que universidade quer estudar? Sofia baixou os olhos. Penso nisso todo dia, mas sei que é difícil. Universidades boas são caras. Mamãe está juntando dinheiro para minha faculdade há anos, mas ainda não é suficiente. Talvez eu consiga uma bolsa de estudos, se minhas notas continuarem boas. Ricardo olhou para Helena, que estava visivelmente desconfortável com a direção da conversa. Ele percebeu que ela não queria que a filha parecesse estar pedindo favores. Sofia, com as notas que sua mãe me disse que você tem, tenho certeza de que conseguirá qualquer bolsa que desejar. Mas quero te fazer uma proposta. Senhor Ricardo... Helena começou, mas Ricardo levantou a mão gentilmente. Por favor, deixe-me terminar. Sofia, se você continuar se dedicando aos estudos como tem feito, eu gostaria de ajudar a pagar sua faculdade. Não como caridade, mas como investimento. Investimento em uma mente brilhante que pode fazer a diferença no mundo. Mamãe... Sofia olhou para Helena com lágrimas nos olhos. Helena estava lutando para manter a compostura. Senhor Ricardo, isso é demais. Não posso aceitar. Não está aceitando. Sofia está. E ela vai retribuir ajudando outras crianças autistas no futuro. É um investimento que terá retorno para a sociedade inteira, Ricardo argumentou. Mas há uma condição. Sofia o olhou com atenção. Qual? Você precisa continuar ajudando Lucas. Vendo vocês dois juntos hoje, percebi que você tem um dom especial para se conectar com ele. Se você estiver disposta, gostaria que viesse aqui uma vez por semana para interagir com Lucas. Pode tocar piano com ele, ensinar coisas novas, ser a amiga especial que ele nunca teve. Eu adoraria, Sofia exclamou. Lucas é incrível e tocar naquele piano é um sonho. Então está combinado. Uma vez por semana, vocês têm uma sessão de música juntos. E quando for hora da faculdade, conversaremos sobre os custos. Ricardo estendeu a mão formalmente para Sofia, que a apertou com um sorriso radiante. A campainha tocou. Era a pizza. Ricardo foi buscar e voltou carregando as caixas. Todos se serviram informalmente, sentados no chão da sala, ao redor da mesa de centro. Lucas estava incrivelmente relaxado. Comia sua pizza feliz, sentado entre Sofia e Helena. De vez em quando fazia sons musicais, que Sofia imitava, criando uma espécie de conversa em melodias. Ricardo observou a cena e percebeu que esta era a verdadeira riqueza. Não o apartamento de 800 metros quadrados, não o Porsche na garagem, não os 300 milhões no banco. Era aquele momento. 4 pessoas compartilhando pizza, rindo, conectando-se genuinamente. Sabe, Helena, tenho pensado muito sobre o que você me disse. Ricardo começou. Sobre eu ter medo do meu próprio filho. Você estava certa. Sempre tive. Senhor Ricardo, eu não deveria ter... Não, você deveria. Precisava ouvir a verdade.
E a verdade é que quando Amanda morreu, não sabia como lidar com a dor. Então fiz o que sempre faço quando não sei lidar com algo. Joguei dinheiro no problema. Contratei os melhores terapeutas, as melhores babás, os melhores médicos, mas nunca dei a Lucas o que ele realmente precisava. Eu. Lucas olhou para Ricardo e colocou a pequena mão sobre a dele. Foi um gesto simples, mas profundamente significativo. Mamãe sempre diz que presença é o maior presente que podemos dar a alguém, Sofia comentou. Ela está certa. Ricardo concordou. E estou aprendendo isso. Esta semana, passei mais tempo com Lucas do que nos últimos anos. E descobri coisas incríveis sobre ele que nunca soube. Como o quê? Sofia perguntou curiosa. Descobri que ele tem memória fotográfica. Pode lembrar exatamente onde cada coisa está na casa. Descobri que ele gosta de organizar coisas por cor. Descobri que ele tem um senso de humor sutil. Ontem, quando eu tropecei no tapete, ele riu. Foi a primeira vez que o ouvi rir em meses. Sofia sorriu. Eu também organizo coisas por cor. E também tenho boa memória. Acho que é uma coisa do autismo. Helena aproveitou o momento. Senhor Ricardo, posso sugerir algo? Claro. Existem grupos de apoio para pais de crianças autistas. Lugares onde você pode aprender mais sobre o autismo, compartilhar experiências, entender melhor o mundo do Lucas. Acho que seria muito útil para o senhor. Ricardo nunca havia considerado participar de grupos de apoio. Sempre achara que podia resolver tudo sozinho com dinheiro e determinação. Mas estava aprendendo que algumas coisas exigiam humildade e disposição para aprender com outros. Você conhece algum bom? Conheço. Eu frequento um há anos. É onde aprendi muito do que sei sobre autismo. As reuniões são às terças-feiras à noite. Então, estarei lá na próxima terça. Senhor Ricardo, os grupos são frequentados por pessoas de todas as classes sociais. Não é o tipo de ambiente que... Helena, uma das coisas que aprendi esta semana é que preciso sair da minha bolha. Preciso aprender com pessoas que realmente entendem, independentemente da classe social delas. Helena sorriu, visivelmente emocionada. O resto da tarde passou rapidamente. Sofia e Lucas tocaram mais músicas juntos. Ricardo conversou com Helena sobre técnicas de comunicação alternativa. Todos riram juntos quando Lucas tentou ensinar Sofia a organizar seus brinquedos por cor, mas ela insistia em organizá-los por tamanho. Quando chegou a hora de Helena e Sofia irem embora, Lucas ficou visivelmente triste. Abraçou Sofia por longos minutos e fez sons que claramente significavam que não queria que ela fosse. Eu volto semana que vem, Lucas. Prometo. Podemos tocar mais músicas juntos. Sofia disse gentilmente. Lucas finalmente a soltou, mas continuou olhando para ela com tristeza. Ricardo acompanhou Helena e Sofia até a porta. Helena, obrigado. Por tudo. Por cuidar do Lucas quando eu não sabia como. Por ser honesta comigo mesmo quando foi difícil. Por me dar a chance de ser um pai melhor. Senhor Ricardo, o senhor está dando a mim e a Sofia oportunidades que nunca sonhamos ter. Sou eu quem deveria agradecer. Não. Você já estava fazendo um trabalho extraordinário antes de eu acordar para a realidade. Apenas reconheci o que já estava lá. Depois que Helena e Sofia saíram, Ricardo voltou para a sala onde Lucas estava sentado ao piano, tocando aleatoriamente algumas teclas. Você gostou da Sofia, não foi? Ricardo perguntou, sentando-se ao lado do filho. Lucas assentiu vigorosamente. Eu também gostei. E gostei de passar o dia com você. Sabe, filho, sei que não fui um bom pai nos últimos anos. Estava tão ocupado fazendo dinheiro que esqueci para que serve o dinheiro. Mas vou mudar isso. Prometo. Lucas olhou para Ricardo e pronunciou claramente, papai bom. Ricardo sentiu lágrimas correrem pelo rosto. Estou tentando ser, filho. Estou realmente tentando. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Ricardo colocou Lucas para dormir.
leu uma história para ele, cantou uma canção de ninar que Amanda costumava cantar, ficou ao lado da cama até Lucas adormecer. Quando saiu do quarto, Ricardo foi para seu escritório, mas não para trabalhar, foi para fazer algo que nunca havia feito. Pegou um caderno e começou a escrever. Escreveu sobre sua jornada de descoberta, sobre como havia julgado Helena erroneamente, sobre como havia falhado com Lucas, sobre como estava aprendendo que valor real não tem preço. Escreveu até às 3 da manhã, e quando finalmente foi dormir, pela primeira vez em anos, dormiu em paz. Na manhã seguinte, Ricardo acordou cedo e foi verificar Lucas. O menino ainda dormia tranquilamente, abraçado a um urso de pelúcia que Sofia havia lhe dado na despedida. Ricardo desceu para a cozinha e, para sua surpresa, Helena já estava lá. Bom dia, senhor Ricardo. Preparei café da manhã para vocês dois. Helena, você não precisa mais fazer isso. Lembra? Agora você é cuidadora especializada de Lucas, não funcionária doméstica. Eu sei, mas gosto de cozinhar. E pensei que seria bom começarmos o dia todos juntos. Ricardo sorriu. Então vamos esperar Lucas acordar e tomaremos café juntos. Enquanto esperavam, Ricardo e Helena conversaram sobre o plano de desenvolvimento para Lucas. Helena havia preparado um cronograma detalhado de atividades, combinando terapias tradicionais com as técnicas musicais que tanto funcionavam com ele. Senhor Ricardo, tem algo que gostaria de sugerir. Diga, acho que seria bom Lucas conhecer outras crianças autistas. Sofia mencionou que há um grupo de crianças no espectro que se reúne aos sábados para atividades musicais. Acho que Lucas adoraria. Ricardo hesitou. Sua primeira reação foi de proteção. Mas então lembrou de sua promessa de sair da bolha. Você acha que ele ficaria confortável com Sofia lá? Tenho certeza que sim. Ela pode ser uma ponte para ele se conectar com as outras crianças. Então, vamos tentar. Foi nesse momento que Lucas apareceu na cozinha, ainda sonolento, mas com um sorriso no rosto. Caminhou diretamente para Ricardo e subiu em seu colo. Bom dia, filho, Ricardo disse, beijando o topo da cabeça de Lucas. Bom dia, papai, Lucas respondeu claramente. Helena precisou sair da cozinha para esconder as lágrimas de emoção. Ricardo também estava emocionado. Cada palavra que Lucas dizia parecia um milagre. O café da manhã foi tranquilo e cheio de momentos simples, mas significativos. Lucas comeu seus cereais favoritos. Ricardo contou sobre um sonho engraçado que tivera. Helena compartilhou histórias sobre Sofia quando era mais nova. Era uma cena doméstica comum, mas para Ricardo era extraordinária. Pela primeira vez, sua casa parecia realmente um lar. Depois do café, Helena começou a sessão de terapia musical com Lucas. Desta vez, Ricardo não saiu correndo para o escritório. Ficou observando, aprendendo, participando quando convidado. Helena tocava uma melodia no piano e pedia para Lucas identificar as emoções. Quando a música era alegre, Lucas sorria e batia palmas. Quando era triste, ele fazia uma expressão pensativa. Era uma forma de comunicação que transcendia palavras. Senhor. Ricardo, quer tentar? Helena ofereceu. Eu não sei tocar piano. Não precisa tocar perfeitamente. Apenas pressione algumas teclas e veja como Lucas reage. É sobre conexão, não sobre técnica. Ricardo sentou-se ao piano nervosamente. Pressionou algumas teclas aleatoriamente, criando uma melodia desafinada. Lucas riu. Foi um riso genuíno de diversão. Acho que ele achou engraçado, Ricardo disse, também rindo. É um bom começo. Humor é uma forma de conexão. Helena encorajou. Nos dias seguintes, Ricardo continuou sua educação intensiva sobre autismo e sobre seu filho. Acompanhou Lucas em todas as terapias, fazendo perguntas, aprendendo técnicas, entendendo os desafios. Na terça-feira à noite, como prometido, Ricardo foi ao grupo de apoio para pais de crianças autistas. O local era simples, uma sala em uma igreja do bairro. Havia cerca de 20 pais ali, de todas as idades e classes sociais.
Quando Ricardo entrou, alguns o reconheceram. Afinal, ele era um empresário famoso. Houve murmúrios, olhares curiosos. Ricardo sentiu-se desconfortável, mas lembrou-se do propósito de estar ali. Helena estava lá e acenou para ele, indicando uma cadeira vazia ao seu lado. Ricardo sentou-se agradecido pela presença familiar. A reunião começou com cada pai compartilhando suas experiências da semana. Histórias de pequenas vitórias e grandes desafios. Ricardo ouviu com atenção crescente. Uma mãe contou como sua filha havia falado a primeira palavra aos 8 anos. Um pai compartilhou sua frustração com a falta de inclusão na escola do filho. Outra mãe falou sobre como aprendeu a celebrar os pequenos progressos em vez de focar nas limitações. Quando chegou a vez de Ricardo, ele sentiu todas as atenções voltadas para ele. Respirou fundo. Meu nome é Ricardo. Sou pai de Lucas, 9 anos, autista severo, e até semana passada eu era o pior pai do mundo. Houve silêncio na sala. Passei os últimos 3 anos tentando resolver o autismo do meu filho com dinheiro. Contratei os melhores profissionais, os tratamentos mais caros, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas nunca dei a Lucas o que ele realmente precisava. Minha presença, meu amor, minha atenção. Ricardo fez uma pausa, sentindo emoções intensas surgindo. Foi preciso uma mulher extraordinária, alguém que eu havia subestimado completamente para me mostrar o quanto eu estava falhando. E agora estou aqui, tentando aprender a ser o pai que Lucas merece. Quando Ricardo terminou, vários pais assentiram com compreensão. Não havia julgamento, apenas empatia. Depois da reunião, vários pais se aproximaram de Ricardo. Alguns para dar palavras de encorajamento, outros para compartilhar recursos e dicas. Um pai, em particular, chamou sua atenção. Ricardo, meu nome é Fernando. Sou motorista de ônibus e pai de um menino autista de 7 anos. Quero te dizer uma coisa. Não importa quanto dinheiro você tem ou não tem, o autismo não faz distinção de classe social. O que importa é o amor e a dedicação. E pelo que você compartilhou hoje, está no caminho certo. As palavras de Fernando tocaram Ricardo profundamente. Ali estava um homem que provavelmente ganhava em 1 mês o que Ricardo gastava em um jantar. Mas tinha uma sabedoria e uma perspectiva que dinheiro não podia comprar. Obrigado, Fernando. Suas palavras significam muito. Se precisar conversar, trocar experiências, estou aqui. Nós, pais de crianças especiais, precisamos nos apoiar. Ao voltar para casa naquela noite, Ricardo sentiu algo que não experimentava há anos. Humildade genuína. Estava aprendendo que tinha muito a aprender e que as melhores lições vinham das pessoas mais improváveis. No sábado seguinte, conforme combinado, Ricardo, Lucas e Helena foram ao encontro de crianças autistas que Sofia havia mencionado. O local era um centro comunitário simples, mas acolhedor. Havia cerca de 15 crianças, todas no espectro autista, com graus variados de severidade. Sofia estava lá, e quando viu Lucas, correu para cumprimentá-lo. Lucas, você veio! Lucas sorriu e acenou timidamente. A atividade do dia era música. Cada criança tinha um instrumento simples: tambor, triângulo, chocalho, flauta. A coordenadora, uma jovem musicoterapeuta chamada Carla, explicou que fariam uma orquestra improvisada. Ricardo observou fascinado enquanto Sofia ajudava Lucas a escolher um instrumento. Ele decidiu por um tambor pequeno. Quando a música começou, Lucas batia no tambor com timing perfeito, totalmente envolvido na atividade. Era lindo ver aquelas crianças, cada uma com seus desafios únicos, criando música juntas. Não era perfeito, mas era real, genuíno, cheio de alegria. Depois da sessão musical, as crianças brincaram livremente. Ricardo viu Lucas interagindo com outras crianças pela primeira vez. Não era uma interação típica, mas havia conexão, havia aceitação mútua. Uma mãe se aproximou de Ricardo.
Você é pai de qual criança? Do Lucas, aquele com a camisa azul. Primeira vez aqui? Sim. E, para ser honesto, estava nervoso sobre como seria. A mulher sorriu. Eu também estava na primeira vez, mas este lugar é especial. Aqui, nossas crianças não são julgadas ou comparadas, são apenas aceitas. É libertador. Ricardo assentiu, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Aquela noite, ao colocar Lucas para dormir, Ricardo refletiu sobre quão transformada sua vida estava. Em apenas 2 semanas, tudo havia mudado. Não porque ele havia ganhado mais dinheiro ou fechado mais negócios, mas porque havia aberto o coração. Nas semanas seguintes, uma nova rotina se estabeleceu. Ricardo reduziu drasticamente suas horas de trabalho. Delegou mais responsabilidades para sua equipe. Descobriu que sua empresa podia funcionar perfeitamente bem sem que ele estivesse presente 18 horas por dia. Todas as manhãs, ele tomava café com Lucas e Helena. Participava das sessões de terapia musical. Aprendeu a reconhecer os sinais quando Lucas estava sobrecarregado sensorialmente e precisava de um tempo tranquilo. Toda terça à noite ia religiosamente ao grupo de apoio. Fez amizades improváveis ali. Fernando, o motorista de ônibus, tornou-se um dos seus melhores amigos. Eles trocavam mensagens diárias, compartilhando vitórias e desafios. Sofia vinha todos os domingos. Ela e Lucas desenvolveram uma amizade profunda e bonita. Tocavam piano juntos, organizavam brinquedos. Às vezes, apenas sentavam em silêncio, cada um em seu próprio mundo, mas confortáveis na presença um do outro. Ricardo cumpriu sua promessa e usou seus contatos para abrir portas para Helena no mundo musical. 3 meses depois daquela conversa transformadora, Helena fez sua primeira apresentação em 15 anos. Foi num pequeno teatro, nada comparado aos grandes palcos da Europa onde ela já havia tocado. Mas para ela foi um recomeço significativo. Ricardo e Lucas estavam na primeira fila. Lucas ficou completamente imóvel durante toda a apresentação, absorvendo cada nota. Quando Helena terminou sua última peça, Lucas foi o primeiro a se levantar e aplaudir. Outros seguiram, criando uma ovação de pé. Depois da apresentação nos bastidores, Helena estava radiante. Obrigada, Sr. Ricardo, por acreditar em mim quando eu mesma havia desistido. Helena, você nunca desistiu. Apenas foi forçada a mudar de direção. Mas o talento sempre esteve lá, esperando pela oportunidade certa. Sofia apareceu correndo e abraçou a mãe. Mamãe, você foi incrível. Estou tão orgulhosa. Lucas também abraçou Helena, algo que fazia cada vez mais frequentemente agora. Aquela noite marcou um novo capítulo não apenas para Helena, mas para todos eles. 6 meses após aquela tarde transformadora, Ricardo organizou um jantar especial em sua casa. Convidou Fernando e sua família, outros membros do grupo de apoio, Sofia e Helena, e até mesmo a doutora Márcia, a neuropsicóloga que havia iniciado discretamente a parceria entre Helena e Lucas. Durante o jantar, Ricardo fez um brinde. Quero agradecer a todos aqui presentes. Cada um de vocês me ensinou algo valioso. Aprendi que riqueza verdadeira não está nos números da conta bancária. Está nos relacionamentos que construímos, nas vidas que tocamos, no amor que compartilhamos. Olhou para Helena. Aprendi com Helena que dignidade e valor não tem nada a ver com posição social ou função profissional. Tem a ver com caráter, dedicação e amor. Olhou para Sofia. Aprendi com Sofia que idade não define sabedoria. Uma criança de 13 anos me ensinou mais sobre compaixão e determinação do que muitos adultos. Olhou para Fernando. Aprendi com Fernando e outros pais do grupo de apoio que estamos todos na mesma jornada, independentemente de quanto dinheiro temos, e que apoio mútuo é mais valioso que qualquer terapia cara. Finalmente, olhou para Lucas. E aprendi com Lucas que o amor não precisa de palavras para ser expresso.
Ele me ensinou a ser paciente, a ouvir com o coração, a valorizar os pequenos momentos. Fez uma pausa, emocionado. Há 6 meses, eu era um homem rico, mas miserável. Hoje sou um homem realmente rico, porque tenho vocês em minha vida. Todos brindaram, muitos com lágrimas nos olhos. Após o jantar, enquanto as crianças brincavam na sala, os adultos conversaram na varanda. Ricardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Fernando disse. Claro, você mudou tanto nestes meses, mas não teve medo? Medo de perder o foco nos negócios, de perder dinheiro? Ricardo pensou na pergunta cuidadosamente. Sabe, Fernando, inicialmente sim. Estava apavorado. Minha identidade inteira estava ligada ao trabalho, ao sucesso financeiro. Reduzir as horas de trabalho, delegar responsabilidades, parecia uma rendição. E o que mudou? Percebi que estava vivendo com medo. Medo de não ser suficiente. Medo de falhar. Medo de ficar vulnerável. Mas quando comecei a realmente me conectar com Lucas, quando vi a felicidade genuína no rosto dele, quando senti o amor incondicional que ele me dava, apesar de todas as minhas falhas, o medo começou a diminuir. Ricardo olhou para dentro da casa onde Lucas estava tocando piano com Sofia. E sabe o que é mais engraçado? Minha empresa está indo melhor do que nunca, porque não estou mais microgerenciando tudo. Confiei na minha equipe, dei autonomia e eles floresceram. Aprendi que controle não é o mesmo que liderança. Helena, que estava ouvindo, acrescentou. Às vezes precisamos perder o controle para ganhar o que realmente importa. Exatamente, Ricardo concordou. 1 ano depois daquela tarde que mudou tudo, Ricardo fez algo que surpreendeu todo mundo. Anunciou que estava criando uma fundação. A Fundação Amor Sem Limites, dedicada a apoiar famílias de crianças autistas de baixa renda. A fundação ofereceria terapias gratuitas, grupos de apoio, formação para pais e cuidadores e bolsas de estudo para crianças autistas que quisessem prosseguir com o ensino superior. Helena seria a diretora. Sofia, embora ainda estivesse no ensino médio, seria consultora júnior, trazendo a perspectiva de alguém que vivia com autismo. No dia do lançamento da fundação, dezenas de famílias compareceram. Ricardo fez um discurso emocional. Durante anos, usei meu dinheiro apenas para acumular mais dinheiro. Construí um império, mas estava perdendo meu filho. Foi preciso uma mulher extraordinária, disfarçada de funcionária doméstica, para me mostrar o que realmente importa. Apontou para Helena na plateia. Helena me ensinou que todos merecemos dignidade, respeito e oportunidades, independentemente de nossa classe social. Me ensinou que às vezes as pessoas mais valiosas são aquelas que o mundo ignora. A voz de Ricardo ficou embargada. Esta fundação não é caridade, é justiça. É reconhecer que todas as crianças, todos os pais, merecem apoio. E é minha forma de retribuir tudo o que aprendi. A fundação rapidamente se tornou referência em São Paulo. No primeiro ano, atendeu mais de 200 famílias. Ofereceu terapias que muitas famílias nunca poderiam pagar. Criou uma comunidade onde pais podiam se apoiar mutuamente. Fernando se tornou coordenador de um dos grupos de apoio. Sua sabedoria prática e empatia genuína faziam dele um líder natural. Sofia, aos 14 anos, liderava workshops para crianças autistas, compartilhando técnicas que havia aprendido ao longo dos anos. Sua capacidade de se conectar com outras crianças no espectro era notável. Helena, além de dirigir a fundação, voltou completamente ao mundo musical. Fazia apresentações regulares, agora usando sua música não apenas como arte, mas como ferramenta terapêutica. Começou a pesquisar formalmente os efeitos da musicoterapia em crianças autistas. E Lucas? Lucas continuava sendo Lucas. Não houve cura milagrosa. Ele ainda era autista, ainda tinha seus desafios, suas dificuldades de comunicação, suas sensibilidades sensoriais. Mas agora Lucas tinha algo que não tinha antes. Tinha um pai presente,
Tinha uma família ampliada que o amava. Tinha amigos, tinha música, tinha alegria. Aos 11 anos, Lucas fez sua primeira apresentação pública de piano. Foi num evento da fundação. Tocou uma peça simples, uma melodia que Sofia havia composto especialmente para ele. Não foi perfeito. Houve algumas notas erradas, alguns momentos de hesitação. Mas quando terminou, a plateia se levantou em ovação. Não porque a técnica foi perfeita, mas porque a emoção foi genuína. Ricardo, assistindo do fundo da sala, chorou abertamente. Não lágrimas de tristeza ou frustração que costumava sentir, mas lágrimas de orgulho puro e amor incondicional. Depois da apresentação, Lucas veio correndo para Ricardo. "Papai, eu toquei!" Tocou meu filho.